Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Discípulo de Cristo, ele tem a nobre missão de evangelizar o mundo, proclamando a palavra de Deus para todas as pessoas, sem qualquer exceção. Nesta lição, compreenderemos, no primeiro ponto, a nossa chamada para a proclamação do Evangelho de Cristo. E finalizando o nosso estudo, vamos entender a nossa vocação para a proclamação do Evangelho de Cristo. Item número 1 da lição: a chamada para a proclamação do Evangelho de Cristo. A pregação da palavra de Deus a todas as pessoas, sem qualquer acepção, é indispensável e obrigatória pelos seguintes motivos. Então vamos ver agora quais são os motivos que estabelecem esta obrigatoriedade, entre aspas, porque na realidade, pela consciência de ser cristão, nós realizamos a vontade de Deus, realizamos a vontade do nosso Senhor. Então, primeiro motivo para ser um proclamador da palavra de Deus, para anunciar a mensagem da graça, é que é uma ordenança imperativa do Senhor Jesus pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele estabeleceu de forma imperativa uma ordenança de evangelizar todas as pessoas do mundo, sendo esta, então, a comissão não só de ordem individual, mas também coletiva, para cada cristão, no sentido individual, e para a igreja, no sentido coletivo. E assim, a igreja, como organismo eclesiástico, tem também essa missão. Então, a missão primordial de todo cristão é anunciar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, aqui está esta comissão dada pelo Senhor Jesus de pregar a palavra em todo o mundo, para todas as pessoas, sem exceção. E nesta comissão, Jesus, ele dá 4 orientações, ou faz 4 instruções normativas de orientação. Ele diz primeiro, ide, ou seja, o ir. É a pregação, e o que é o ir? O ide. É a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando então a mensagem de salvação da pessoa de Jesus Cristo. Nós, como cristãos autênticos, temos que ir ao encontro das pessoas para anunciar a mensagem da graça. Segunda orientação, fazer discípulos. É a ação de proclamação do Evangelho de Cristo de tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo-o
com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Faz-se a pregação e ao pregarmos, aquele que foi alcançado se torna um discípulo e passa a pregar a palavra, anunciar a mensagem da graça para outros, fazer discípulos. Terceira orientação normativa de instrução. Batizar é o ato confessional público do convertido ao cristianismo que simbolicamente, por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Batizar nas águas, que é a forma simbólica, material de professar sua fé diante de Deus, diante do ministro escolhido por Deus e diante das testemunhas de que a sua fé está em Jesus Cristo. Quarta orientação de Jesus na grande comissão: ensinem a palavra. Ensinar é a ação continuada do ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e a plenitude do conhecimento de Cristo. Ou seja, o estudo da palavra de uma forma, vamos dizer, com reverência e meditação, deve ser contínua e continuada. O cristão nunca pode deixar de ler a Bíblia, compreendendo letra por letra. Esta é a determinação do Senhor Jesus. E fazer discípulos, batizar e ensinar, como ordenança do Senhor para a anunciação da mensagem da graça. E aqui vai o encontro do tema da aula. Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Passa, anuncia a mensagem da graça àqueles que necessitam. Segundo motivo para se pregar a palavra do Senhor, para anunciar a mensagem da graça, é que Jesus é o exemplo, modelo na anunciação da mensagem da cruz. A mensagem da graça, que é o favor imerecido. Então, a obra de anunciação da salvação e vida eterna teve como um pioneiro o próprio Senhor Jesus, que nos deu um exemplo moral e espiritual de obediência e atividade no trabalho de anunciar a chegada do reino de Deus para a humanidade. Em certa ocasião, e isso o médico, o historiador, o evangelista Lucas escreve no capítulo 4, versículos 16 a 21, exatamente o seguinte. Leamos então aqui a palavra do Senhor. Lucas 4, 16 ao 21 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje
se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus aqui inaugura a sua missão numa sinagoga. E nós temos que transferir para nós esta ação de Jesus na sinagoga. Nós, cristãos, estamos nesse mundo para adorar o Senhor em primeiro lugar e para realizar o que o Senhor Jesus disse no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, anunciar a mensagem da graça. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Terceiro motivo para a anunciação da mensagem da cruz. A igreja primitiva foi o exemplo modelo nesta anunciação da mensagem da cruz. A igreja primitiva do primeiro século, depois de Cristo, era pujante na ordem da pregação da palavra de Deus, onde multidões se convertiam diante da proclamação do poderoso evangelho de Cristo, através dos apóstolos, bem como dos discípulos de Jesus. Há aqui um episódio escrito pelo médico Lucas no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja primitiva. E no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37 a 43, olha só o que aconteceu pela ação pujante da igreja primitiva. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho. E exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro prega a palavra com poder do Espírito Santo. Ao receberem a palavra, o coração deles ficaram compungidos e perguntaram: o que devo fazer? Pedro diz: se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. E aqui a igreja primitiva estava realizando a sua primordial missão: anunciar o Evangelho de Cristo. Porque qualquer outra coisa que não seja a anunciação da mensagem da graça feita no altar, no púlpito sagrado do Senhor Jesus, é fogo estranho no altar. Quarto motivo: o crescimento da igreja de Cristo pela anunciação da mensagem da cruz. Ora, a palavra de Deus anunciada, a palavra de Deus, ela transforma, restaura, liberta, aviva, faz crescer espiritualmente, a maturidade, edifica as pessoas. Promove, então, não só um crescimento espiritual, mas também um crescimento quantitativo da igreja e de forma, vamos dizer assim, exponencial, geométrica, porque a palavra é poderosa. É pela pregação da palavra de Deus que vem a fé salvadora e faz a igreja de Cristo
crescer na graça e no conhecimento de Deus. E quando fala a igreja de Cristo, nós estamos falando aqui de uma igreja que vai ser arrebatada na volta do Senhor Jesus. Vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, bem como quantitativamente. Atos capítulo 11, versículos 19 a 21, esse livro de Atos, ele fala sobre a história da igreja, ele vai dizer o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes então o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, observe aqui que há uma expansão do evangelho, a pregação não só aos judeus como aos gregos, entenda aí os gregos como os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, ou seja, em todo o mundo, como o Senhor Jesus determinou. Mas tem aqui uma coisa muito importante que o médico Lucas registrou no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E eu quero dizer que a mão do Senhor está contigo para você realizar a missão que Deus te deu. Anunciar a mensagem da graça. E não precisa ser eloquente, não precisa ser um doutor em teologia para pregar a palavra, porque a ação é do Espírito Santo, a unção é do Espírito Santo. E eu tenho dito várias vezes que a minha conversão, a minha fé que foi avivada para que eu me arrependesse, confessasse os meus pecados a Jesus, foi por uma simples frase dita por um servo de Deus. Quando ele disse: Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. Foi só isso. Quando ele fala esta frase sobre o domínio do Espírito Santo, esta frase ardeu o meu coração e me fez, então, ser de Jesus, ser servo de Jesus. Para sempre. Para sempre. Para sempre e eternamente. Quinto motivo para a anunciação da graça, a mensagem da graça. Quinto motivo é que hoje nós temos uma degradação moral humana sem qualquer, vamos dizer assim, nunca visto na história da humanidade. E nesse sentido, isso requer a anunciação da mensagem. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele escreveu dando vamos dizer, um retrato, ou posso até dizer um filme do que é a sociedade humana global nos seus relacionamentos pessoais, na inter-relação de pessoas em sociedade. Diz assim na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Portanto, esta é a degradação moral humana que se encontra a sociedade globalizada.
E por isso, anunciar a mensagem da graça é indispensável, é uma necessidade. E por isso, o último motivo de anunciar a mensagem da graça é que a necessidade da salvação ela é universal em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus registra que não existe uma só pessoa justa. Não, não existe. Não há um ser humano justo sequer na face da terra. O ser humano, por si só, não tem justiça própria. E por isso não pode chegar aos atributos da santidade de Deus, de retidão e da própria justiça do Senhor, a não ser através do Espírito Santo, a não ser através da pregação da palavra. Então o Senhor, no seu infinito amor, na sua misericórdia, ele torna o ser humano justo por meio do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Porque o desejo de Deus é que toda e qualquer pessoa se salve. Deus não quer ninguém sendo condenado. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado, para que nós, seres humanos miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser pregada universalmente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, no versículo 19, melhor dizendo, no versículo 20 e 21, diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus Cristo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justificados. Vamos para o item final da lição, item número 2, que fala sobre a vocação para a proclamação do Evangelho de Cristo. Ou seja, a vocação como uma resposta a um chamado. E neste caso, o chamado é anunciar a mensagem da graça. Porque quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. A vocação, do ponto de vista bíblico, é a resposta a um chamado divino, na qual uma pessoa se disponibiliza integralmente a realizar a chamada que Deus fez para a realização de uma missão, ficando na condição de uma total dependência e submissão à vontade do Senhor de forma incondicional, com amor e com testemunho vivo da plena vivência do que crê. É preciso crer na palavra de Deus, mas a sua vida é um testemunho vivo desta fé. E, portanto, assim, para a proclamação da mensagem da cruz, nós devemos compreender e viver o que estamos pregando, ou seja, entender plenamente a mensagem da cruz e praticar na íntegra os seus preceitos e suas ordenanças. Já ouvi muitas vezes alguém dizer para outra pessoa: olha, não olhe para o ser humano, olhe para cima, para Cristo. Porque se você olhar para o ser humano, você vai se decepcionar. Você vai se afastar de Deus. E este efeito parece um efeito contrário à anunciação da graça, da salvação. Na verdade, quando Cristo lhe salvou, quando você, vamos dizer assim, entregou a sua vida a Jesus, quando você aflorou a sua fé, despertou a sua fé da salvação, quando você teve a crença firmada
no sangue de Cristo derramado na cruz para a remissão de seu pecado, quem olhar para você tem que ver Cristo. E, portanto, o cristão, ele tem que ser imagem e semelhança de Cristo. As outras pessoas têm que olhar para você e dizer: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, íntegro, temente ao Senhor, que o que fala, o que prega, ele cumpre, se comporta, tem um caráter moral ilibado e, portanto, não temos mais que falar. Não olhe para o ser humano, olhe para cima, olhe para Cristo. Não, olhe para o ser humano que creu em Jesus Cristo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Porque ele é a voz de Deus. Ele é a imagem e semelhança do Senhor. Olhe para o ser humano. Vamos então definindo para o final da nossa lição com 3 definições básicas. Como então anunciar essa mensagem da graça? Como se faz isso? Primeiro, nós temos a nossa matéria-prima, que é o Evangelho de Cristo. Um conjunto de doutrinas com base no cristianismo, no ensino de Jesus, nos ensinos de Jesus. Esta é a nossa matéria-prima, que nós temos que compreender, interpretar, ler e praticar e ser o que diz esta palavra, realizar a vontade do Senhor. A partir daí nós temos o evangelismo. E o que é o evangelismo? É um sistema estruturado para a evangelização. E que sistema estruturado é esse de evangelismo? São os métodos e as estratégias fundamentadas nos princípios bíblicos para anunciar o Evangelho de Cristo. O evangelismo é um sistema estruturado de métodos, de estratégias para anunciar o Evangelho de Cristo. Coisa simples. Que este evangelismo é sob, vamos dizer, a dependência e a direção do Espírito Santo. Isto é evangelismo. E a evangelização é a ação da pregação da palavra de Deus. Então, são 3 pontos que formam uma escadinha, ou uma escada progressiva, sempre subindo. O Evangelho de Cristo é a doutrina de Cristo, o que ele ensinou e nos ordenou a ensinar. O evangelismo é o sistema estruturado para pegar esta doutrina e levar as pessoas em todo o mundo. E a evangelização é a ação, é o mover do Espírito Santo em nós, anunciando a mensagem da graça. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, a mensagem da graça, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade, que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A igreja, ela representa exatamente a santidade de Deus. Uma representatividade de Deus, quer seja no sentido individual, quer seja no sentido coletivo. E tem a missão máxima de anunciar o Evangelho de Cristo. Pois, como diz o título da lição, quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. E assim terminamos a nossa aula de hoje. E na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título: Quem segue a Cristo aprende novos valores. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus, nunca nossa. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.